aguarda para o pessoal conectar. Então, a gente já vai dar início à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é a aula 7. Né? Vocês sabem que a aula é sempre gravada, então o vídeo da aula 7 está sendo gravado e vai ser disponibilizado para vocês depois ali na aba Atividades do Classroom. Lá no tópico Vídeos, Aulas ao Vivo, vocês já têm os vídeos das aulas anteriores, né? Da aula 1 até a aula 6, está tudo ali, né? Uma por uma. Hoje, pós-gravação e conversão, vai estar também o vídeo da aula 7. Os slides, gente, também é a mesma coisa, né? Todas as aulas, esses slides utilizados durante o vídeo, depois é colocado ali para vocês também na aba Atividades, tá? No tópico Slides das aulas ao vivo. Então, você já tem lá, né? Além dos vídeos das aulas ao vivo, da aula 1 até a aula 6, tem também os slides utilizados, da aula 1 até a aula 6. Depois estarão ali, então, os slides da aula 7 e o vídeo da aula 7. Além disso, tem ali no tópico Contrato Pedagógico, o slide do contrato pedagógico e o vídeo do contrato pedagógico, que é aquele vídeo do primeiro dia em que a gente fez lá todas as informações de como funcionam as coisas no processo avaliativo. Né? Falamos lá sobre o Moodle, as avaliativas no Moodle, falamos sobre o trabalho disciplinar, a gente falou sobre a prova, falamos sobre a prova de substituição, a gente falou sobre o Classroom, todos os detalhes. Foi um vídeo de mais de 1 hora, com todas as informações. Então, sempre recomendo, né? Se alguém não assistiu pela metade, né, assistir a nossa aula ao vivo, tá? Matheus está com problema no volume, vai sair e entrar de novo, tranquilo, Matheus. Pessoal, no início de cada uma das aulas, eu sempre falo do nosso calendário. Eu tenho que abrir ele aqui para a gente poder relembrar desses elementos, né? Que já estamos na última semana, e essa última semana a gente não pode esquecer, né, de cumprir com esses compromissos. Né? São compromissos importantes, fazem parte do nosso processo avaliativo, tá? Então vamos relembrar aí, pelo mínimo, o nosso calendário, certo? Lá no dia 20/4 foi a nossa primeira aula. A gente teve o contrato pedagógico, né? E depois o conteúdo da aula 1. No dia 22/4, aula 2, correspondente a essa semana 1, vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 1 no Moodle. Né? Tinha prazo para fazer, valendo 1 ponto. O prazo constante no guia do aluno, conforme a gente, né, conversou lá no vídeo do contrato pedagógico. É um arquivo que vocês têm que abrir, né? Fica lá no Moodle, e que é compromisso de vocês, né, seguirem aqueles prazos lá em todas as atividades avaliativas. No dia 27/4 e 29/4, nós tivemos aula 3 e 4, correspondente à semana 2. Na semana 2, lá no Moodle, vocês têm atividade avaliativa 2 para fazer, valendo 1 ponto. O prazo estava previsto ali no guia do aluno, né? Data e horário que encerra. Na semana passada, dia 4/5 e 6/5, nós tivemos aula 5 e 6. Correspondente à aula 5 e 6, semana 3, vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 3 no Moodle, valendo 1 ponto, cujo prazo também estava previsto lá no guia do aluno. Tinha que fazer dentro daquele prazo. Após a data que consta lá, ela fecha, né? Conforme a gente combinou lá no contrato pedagógico, informou, avisou sempre no início de cada aula, através do nosso calendário, né? Essa semana, 11/5, hoje, aula 7, quinta-feira, 13/5, aula 8. Vocês ficam com o compromisso de fazer, correspondente a essa semana, semana 4, lá no Moodle, a atividade avaliativa 4, valendo 1 ponto, que tem prazo e horário para acabar também, né? Para fazer, está lá no guia do aluno. São 4 pontos importantes na N1. Claro, a N1 é composta dos 4 pontos das avaliativas no Moodle, mais 6 pontos do trabalho disciplinar, tá? O trabalho disciplinar é feito e entregue no Classroom até o dia 15/5, certo? Lembram lá do nosso vídeo do contrato pedagógico? Quem não lembra, dá uma olhadinha lá, rever, né? Vocês têm que fazer o trabalho ali, ao final do trabalho, tem uma caixinha lá, né? Tem que clicar em entregar para ser entregue. Se vocês clicarem em entregar, vai aparecer para vocês a mensagem, né? Trabalho entregue, né? Muda o status, né?
deixa de estar atribuído e o status passa a ser entregue. É assim que funciona, assim que a gente explicou lá no vídeo do contrato pedagógico, e assim que vocês têm que verificar se fizeram a efetiva entrega. Tá? Eu só recebo depois que vocês clicarem lá em entregar. Se vocês não clicarem em entregar, eu não recebo, né? Não consigo visualizar o arquivo. Então, enquanto vocês estão editando, fazendo as respostas de vocês, então o arquivo está só visual para vocês. Aí depois que vocês terminaram todo o arquivo do trabalho, clicaram em entregar, aí eu vou receber, tá? Então fiquem atentos, a data é até dia 15/5, né? É até sábado agora, próximo, né? Dá para entregar o trabalho, tá? O trabalho é entrega individual, mas o processo de elaboração dele, né? A gente conversou também lá no contrato pedagógico, podem elaborar em dupla, trio, grupo, mas na hora de fazer a entrega, cada um vai abrir o seu Classroom, vai abrir o seu arquivo do trabalho, colocar suas respostas e clicar em entregar, fazendo a sua entrega, tá? Eventualmente, quem tem dificuldade de editar diretamente dentro do Classroom pode adicionar um arquivo externo, né? Aí editou lá no seu computador, né, no Word, ou fez um arquivo em PDF. Da mesma forma, vai abrir ali o Classroom Trabalho Disciplinar, aí vai clicar em adicionar arquivo, né, vai adicionar o seu arquivo externo, depois clicar em entregar da mesma forma, para mim receber ali dentro do Classroom o arquivo de vocês, tá? Lá no dia 18/5, na semana que vem, a gente vai ter, na terça-feira, uma revisão. A divisão da aula vai ser a mesma. A primeira parte com conteúdo de revisão, nesse caso, intervalo, chamada, depois da chamada, e exercícios de revisão. Aquela mesma divisão que a gente tem em todas as aulas, né? Nos preparando para a prova. Então, essa revisão final aí, uma revisão de preparação, né? A gente vai estar bem preparado para a prova do dia 20/5. Dia 20/5 não tem aula ao vivo, não tem conexão ao vivo, né? Na quinta-feira, 20/5, vocês vão receber ali no Classroom as instruções de prova e o código. Vão ler as instruções, copiar o código e aí vão acessar o Moodle. Vão acessar a disciplina de produção de materiais. Abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 vai estar lá a prova final. Vão clicar na prova final, inserir o código e a prova vai abrir para vocês 10 questões. Feitas as 10 questões, no final, salvar e enviar, vocês vão ter a nota da N2 de vocês. Então, a média final mínima para aprovação é 6. Então, a N1 mais a N2, divididos por 2, tem que dar no mínimo 6. Tá? Se por acaso somou N1 mais N2 e dividiu por 2, não deu 6, deu menos de 6, melhor dizendo, quem ficar abaixo da média 6, tem lá ainda uma solução, a prova de substituição, a avaliação de substituição, que ocorre no Moodle dia 5 de junho, 5/6. Tá? Então, nesse dia, tem que acessar o Moodle, a sua disciplina lá de produção de materiais. Abaixo da semana 1, 2, 3, 4 e da prova final vai aparecer a substituição. Nessa não tem código, né? Quem ficou abaixo da média vai acessar, clica na prova de substituição, faz ela, 10 questões também, para substituir a menor nota que ficou, né, entre N1 e N2. Tá? Quanto é que precisa tirar na substituição? Uma nota suficiente que somada com a outra nota, né, dê a média 6. Tá? Então, ela substitui a menor nota. Muito bem. Passamos o calendário rapidamente, né? Sei que para muitos, né, isso aí já está batido, está todo mundo fazendo, né? Pelo menos a grande maioria está em dia, mas eu preciso fazer esse recado sempre no início de cada aula, né? Porque eventualmente tem um aluno que, ou outro, né, que está deixando passar as avaliativas, depois no final, né, vai ter problemas, né? Em relação à sua média, à sua aprovação, né? Sempre cabe relembrar também que, além da média 6, tem que ter 75% de frequência, né, na disciplina para aprovação. Então não basta a média, né? Tem que ter presença também, tá? Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida sobre o nosso calendário? Não, tudo certo. Tudo certo? Muito bem. Se vocês não têm nenhuma dúvida, né? Está tudo claro para todo mundo. Muito melhor, né? Significa que todos já estão bem alinhados, né? Cumprindo os prazos, fazendo as suas atividades aí. Então vamos dar início ao nosso conteúdo propriamente dito, né? Que é a aula 7. A nossa aula 7, ela trata do sistema Toyota de produção. Provavelmente vocês já ouviram falar, né? Do sistema Toyota de produção, relembrando lá uma disciplina que vocês todos, né, já fizeram lá no primeiro ciclo.
que já estão no segundo ciclo, então já passaram lá pelas disciplinas, né, do primeiro ciclo. Nas disciplinas do primeiro ciclo, vocês têm lá a TGA, né, Teoria Geral da Administração. Entre as teorias que vocês veem lá, vocês veem a administração japonesa, que é uma das teorias da TGA. E dentro da TGA, então, aparece lá o sistema total de produção, né, algumas ferramentas de qualidade que são utilizadas dentro da teoria administrativa japonesa. Então, onde se insere no conceito, né, ou melhor, nas teorias da administração, o sistema Toyota, lá na administração japonesa, tá? Então, o sistema ou modelo Toyota de produção surgiu ali na década de 50, mais ou menos, né, no pós-guerra. O Japão teve grandes dificuldades em relação àquele momento pós-guerra, uma crise econômica muito forte, pouco acesso a insumos, matérias-primas, um país completamente destroçado pela guerra, e eles precisavam, né, de alguma forma, né, sair daquela condição, daquela situação. E houveram diversos movimentos na área de gestão para aproveitar o pouco espaço que tinham, a pouca matéria-prima que tinham, pouca mão de obra, né? Então eles tinham que ser muito eficazes, muito eficientes, eles tinham que tirar o melhor possível daquilo que eles tinham. E aí surgiu o sistema Toyota de produção. Esse sistema tem alguns objetivos, né? Um deles é a produção sem estoques, ou seja, ocupação mínima do espaço para armazenamento de materiais ou de produtos acabados, evitando, né, ocupar aqueles espaços com posicionamento, localização de material, buscando utilizar todo o espaço possível para agregação de valor, para produção, para processamento. Então, produção sem estoques. Eliminação de desperdícios, né? Todo e qualquer desperdício deve ser estudado, né, e eliminado, né, ou minimizado ao máximo possível. É uma característica do sistema de produção também o fluxo contínuo da produção, o esforço de redução de problemas e a melhoria contínua dos processos. Essa questão da melhoria contínua, né, depois se inseriu nos processos de gestão da qualidade, né, que é uma outra área de gestão que foi desenvolvendo ao longo do tempo, né. Hoje a gente tem nas empresas, né, a maior parte das empresas, um cuidado muito especial, né, com gestão da qualidade. Seja gestão de qualidade de produção, gestão da qualidade de prestação de serviço, né, e assim por diante. Esses são os objetivos, então, do STP, Sistema Toyota de Produção. Dentro do Sistema Toyota de Produção, nós temos alguns autores, né, que trabalham a chamada Casa Toyota. Então, a depender do autor, a gente vai encontrar, né, modelos mais ou menos similares a esse que a gente está vendo. Depende do autor. Mas aqui, neste modelo da Casa Toyota, nós temos os elementos básicos que aparecem em todos eles, né? Por que essa figura da casa, né? Porque existe uma base, né, pilares de sustentação, né, e uma cobertura, né, que faz com que haja a proteção de toda a casa. Então essa é a analogia que o sistema de Toyota de produção faz, né, com uma casa, enfim, com toda a sua estrutura, tá? Na base, então, dessa casa está a estabilidade. O que gera estabilidade no sistema Toyota? Eles trazem o princípio do nivelamento, do trabalho padronizado e da melhoria contínua. Tá? O nivelamento ligado ao just-in-time, que é o pilar just-in-time, e a melhoria contínua ligada ao pilar do Jidoka. Entre ambos, né, o nivelamento e a melhoria contínua, o trabalho padronizado, a fim de manter, né, uma estabilidade no padrão de produto, uma estabilidade de padrão de qualidade de produto, de funcionalidade do produto. No pilar do just-in-time, nós temos 3 elementos. O fluxo contínuo do processo produtivo, o takt time, o ritmo, e o sistema puxado, que difere um pouquinho, né? Um pouquinho não, né? Bastante do sistema ocidental naquele período. No sistema ocidental, naquele período, até 1950, né,
todo e qualquer sistema de produção era pautado no sistema de produção empurrada, ou seja, a empresa produzia grandes volumes, né, ou tudo aquilo que precisava, e fazia um esforço de venda para o mercado. Então, o sistema de produção empurrada eu produzo para estoque, e depois eu oferto aquele meu estoque ao mercado, fazendo um esforço de venda, ou seja, empurrando, né, o produto para o mercado. Então, eu produzia sem ter o pedido, né, fazia o estoque, um grande volume, tentando produzir um grande estoque para minimizar o custo de produção, mas ficando com o material parado lá no estoque, fazendo, né, o esforço de venda ao longo do tempo para escoar aquele estoque. No sistema puxado, já a partir de 1950, com o sistema atual de produção, surge esse outro elemento, né, chamado, então, sistema puxado, que traz a seguinte visão, já que a ideia é produzir sem estoque, né, então a gente não vai fazer um grande volume de produção, armazenar tudo para depois fazer um esforço de venda. Né? No sistema puxado, nós vamos fazer a produção mediante o pedido do cliente, o que vai minimizar o estoque. Então, a gente não produz esperando ter um cliente. A gente produz depois que o cliente fez o pedido. Então, o cliente fez o pedido, aí eu aciono, né, o meu fluxo produtivo, a minha cadeia de produção. Chegou o pedido, o fornecedor entrega a matéria-prima, passa pelo processo, chegou no final, não precisa estar estocado, esperando esforço de venda. Já tem um pedido, então, ficou pronto, entrega para o cliente, minimizando, então, a ocupação dos espaços em estoque. Esse é o sistema puxado, né? Para que isso funcione no just-in-time, existe a figura do ritmo, né? O takt time, né? As coisas sendo feitas, né, num ritmo adequado, né? Com um nivelamento, né, um equilíbrio dos processos, para que não haja também, né, estoque no meio do processo, as coisas sendo feitas, né, em ritmo correto. Para isso existe um elemento que a gente vai ver logo a seguir, que é o Kanban, né, que determina quando um processo deve fazer uma entrega, quando deve fazer um processo produtivo, para que não hajam essas paradas no meio do processo produtivo. E o fluxo contínuo, né, produção sem parada. Tá? Um outro pilar é o Jidoka, que se liga à melhoria contínua. Mas, como já nós temos visto desde o início dessa disciplina, o elemento principal sempre é o elemento humano, né? Então, no Jidoka, ele valoriza muito a participação humana no trabalho, para notificar as anormalidades, ou seja, os problemas que ocorrem, né? São as pessoas que verificam o erro, verificam o problema, identificam, né? E essa notificação, esse registro faz com que haja possibilidade de melhoria. Então, se as pessoas visualizam e registram o problema, ele pode ser estudado e melhorado. E, claro, né, o Jidoka faz essa separação do trabalho humano do trabalho das máquinas. Né? O trabalho das máquinas é autônomo e racional, né? E o trabalho humano é racional, né? Lida com problemas complexos, né? Consegue identificar situações de melhoria, é inovador, né? Resolve, então, os problemas que acontecem não só em máquinas, equipamentos, mas problemas humanos, de grupo, enfim. E o Jidoka lida com isso, né? Observa essas possibilidades de melhoria. Tá? Dentro do Jidoka, nós temos a figura do Kaizen, né? Que é uma palavra que traz esse significado, né? De melhoria contínua. Essa é a casa Toyota de produção, cuja, né, base sustentada pelos dois pilares leva ao atingimento daqueles objetivos, né? Melhorar a qualidade, reduzir os custos, né, e fazer a entrega mais rápida, com lead time mais curto. O tempo de atravessamento, o tempo que leva para produzir é menor, e, portanto, se entrega com mais rapidez a produção, né, do produto ou do serviço, enfim. Até aqui, gente, como é que tá para vocês? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Tudo certo. Legal. Muito bem, gente. Então vamos indo adiante. Como a gente viu, os objetivos são, né, melhorar a qualidade, reduzir o custo, um lead time mais curto aí para reduzir o tempo de entrega. Tá? Então, com esses elementos objetivos, nós vamos aos chamados norteadores básicos. Tá? Então, valor é um norteador básico
para o sistema Toyota de produção. Tá? Esse valor é estabelecido pelo cliente. Se o produto, se a produção não atingir aquilo que é estabelecido pelo cliente final, né, há uma perda. Por quê? Se eu não resolver o problema, se eu não atender a necessidade ou desejo daquele cliente, né, aquele cliente deixa de estar na base de clientes da empresa, há uma redução de mercado, né, então isso é significativamente uma perda para a empresa dentro do sistema Toyota de produção. Então o foco, né, é o cliente, o valor ele é estabelecido pelo cliente, não é pelo, né, projetista, pelo engenheiro, por quem vai desenvolver o produto. Não, o valor é dado pelo cliente. Então, até mesmo, né, o desenvolvimento do produto, né, ou da prestação de serviço, né, busca como fonte o cliente final. Ele que determina como deve ser o produto, né, que características deve ser esse produto, né, o que esse produto vai atender. Tá? Cadeia de valor é um outro norteador básico do sistema Toyota de produção. Né, busca trazer um contexto adequado para o ciclo produtivo, identificando o que é importante dentro de todo o processo da cadeia de valor, desde lá do fornecedor até a entrega para o cliente final. Então, tudo aquilo que tem valor e que agrega valor é importante, deve ser desenvolvido, melhorado, né? Deve evoluir e progredir. Tudo aquilo que não agrega valor dentro da cadeia deve ser eliminado. Então, depois a gente vai ver, inclusive, quais são os elementos de eliminação de desperdício dentro de toda essa cadeia, né, que pode ocorrer de valor. Um outro norteador é o sistema de produção puxado, então não se produz para estoque, a empresa só produz mediante o pedido do cliente, né, para atender aquilo que o cliente quer e quando o cliente quer. Então, a empresa não produz quando não tem pedido, porque ela não vai produzir para estoque. A questão do Kaizen, né, a perfeição e qualidade, a busca da melhoria contínua é uma característica, um norteador básico do sistema Toyota de produção. Matheus levantou a mão, quer falar, Matheus? Só uma dúvida, se eu trabalho, eu tenho uma empresa, tá? Eu não produzo estoque e tu é meu cliente. Vamos supor assim que tu me liga, vou colocar aqui uma empresa de pneu. Tu me liga que tu precisa para ontem de 3.000 pneus. Se eu não tenho estoque, então é um risco. Eu me corrijo se eu estiver errado, no meu pensamento é um risco, porque eu posso ter um pedido de emergência e eu não conseguir cumprir com com atender essa demanda. Sim, o sistema atual de produção ele precisa de uma afinação muito boa, né? Tanto é que tem muitas empresas tentaram implementar o sistema atual de produção aqui no Ocidente e não conseguiram. E depende de vários elementos, né? Não só elementos técnicos e de gestão, mas depende também da cultura das pessoas. Elas precisam entender como as coisas funcionam, né? Para esse processo realmente funcionar de forma mais adequada. Algumas empresas adotaram e deu certo, outras empresas adaptaram, né, o sistema atual de produção, tá? Mas nesse exemplo que tu está trazendo, né, eu preciso de tantos mil pneus, né? A empresa não tem os pneus em estoque. Né? Os pneus estão lá no fornecedor. Quando entra o pedido, diz para o fornecedor, preciso de 3 pneus agora, e o teu fornecedor vai te atender. Então, tem uma relação importante aí entre a empresa e o seu fornecedor, né? Então, o fornecedor tem que estar lá com o material à disposição da empresa. A empresa não vai ter o estoque do pneu dentro do seu espaço físico, né? Ela vai otimizar todo o espaço para o processo produtivo. Então, nesse sentido, né, muitas empresas adotaram a característica dos sistemistas. GM, principalmente montadoras, né? GM, por exemplo, né? Ela trabalha com sistemistas, né? O sistemista lá é que vai ter o estoque de pneus no espaço dela lá, ela não tem estoque de pneu, né? Ou de partes e peças. Isso vem das empresas sistemistas, ou seja, os fornecedores que estão mais próximos fisicamente. Então, isso foi uma adaptação dentro do modelo Toyota de produção, né, que algumas empresas tentaram implantar e trouxeram para si essa característica dos sistemistas. Né? São empresas que estão ali na proximidade, né, e mediante a necessidade, mediante o pedido da empresa
alvo, né, eles já estão ali prontos a atender. Claro, isso mediante contratos, né, se não entrega tem multas muito grandes, que faz com que os sistemistas, né, trabalhem muito, né, para atender esse nível de exigência aí de empresas que trabalham dentro desse sistema. Te respondi, Matheus? Respondeu, obrigado. Legal, valeu. Muito bem. A questão aí da perfeição e da qualidade, né, que é um outro norteador, tá? Ela é a melhoria contínua em si, né, do processo de Kaizen, ou seja, é uma busca constante de melhorar o produto, de melhorar os processos, melhorar o atendimento ao cliente final. Tá? Então, é uma busca constante da perfeição. Sempre haverá o que melhorar, sempre haverá um processo que pode ser otimizado, alterado, sempre, alguma coisa pode, né, alcançar um novo patamar. Então, essa busca é constante, é diária, né? Então, tem até uma filosofia dentro do Kaizen, que é não passar um dia sem fazer pelo menos uma melhoria dentro da empresa, né, dentro da organização. Em qualquer processo, em qualquer produto, tem que ter uma melhoria por dia. E o fluxo contínuo, né, é uma outra característica aí desse sistema, né, para que não haja, então, nenhum tipo de parada, né, nenhum tipo de quebra do fluxo, e se otimize a produção. Paradas no fluxo produtivo vão gerar o quê? Material parado no meio do processo, e isso não é objetivo do sistema, né? Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Just-in-Time, né? O Just-in-Time, que é um dos pilares, como a gente viu, né? Ele busca atender essas características do sistema de Toyota de produção. Ou seja, tudo produzido no seu tempo, no tempo certo, tá? O que está totalmente conectado com essa ideia de sistema de produção puxado, né? Então, não posso produzir antes para não gerar estoque. Eu produzo quando há necessidade, quando há o pedido, né, quando há aquela demanda, para evitar a ocupação, né, de espaços, enfim, de estoque em processo, de produto final, de matéria-prima, né, ou seja, coisas que não vão agregar valor. Se eu tiver matéria-prima parada dentro da empresa, ela vai ser movimentada em algum momento, e movimento não agrega valor. Então, por isso, a necessidade de evitar, né, a ocupação dos espaços, e o Just-in-Time ajuda nisso, né? Fazer as coisas somente no tempo certo, tempo necessário, tá? Evitando qualquer tipo de atividade que não vá adicionar valor, certo? Movimentação, transporte, coisas que não agregam valor. Então, o Just-in-Time ele combate o desperdício, eliminando coisas, atividades do processo que de alguma forma não agreguem valor. Para isso, o Just-in-Time estuda lá as 7 perdas da produção. A gente vai ver elas depois a seguir. Então, aquelas 7 perdas elencadas são aquelas 7 que devem ser eliminadas ou minimizadas ao máximo, tá? Para que a empresa tenha um melhor nível de ganho. Sempre que ela tiver atividades que não adicionam valor, processos que não adicionam valor, né, isso está gerando o quê? Custo apenas, né? Porque se não gera valor, ele não agrega, se não agrega, é um custo. É assim que é a visão de atividades e processos dentro do sistema Just-in-Time. Então, esses devem ser eliminados. Então, depois a gente vai ver as 7 perdas, né, com vistas a buscar a eliminação delas. Tá? Bom, uma das coisas dentro do sistema é a redução dos estoques. Então, a gente viu que é importante, né? Não ter estoque de matéria-prima, não ter estoque em processo, não ter estoque de produto acabado. Buscando minimizar ao máximo dentro do sistema Toyota de produção, sistema puro Toyota de produção. Redução do estoque ao máximo. Então pode acontecer de ter algum tipo de estoque? Pode acontecer, mas a ideia é eliminar ao máximo, ou seja, fazendo melhorias constantes até que a gente não tenha realmente nada em estoque. O que vai ter em estoque? Só o produto que está pronto ali para ser já entregue ao cliente, no mesmo dia, em 2, 3 dias, para ser enviado ao cliente. Não fazer estoque para ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, para fazer um esforço de venda ao longo do ano, não é nesse sentido, né? Então, no sistema Toyota de produção, é redução ao máximo do estoque, tá? Na abordagem tradicional, que é a produção empurrada, né, é o contrário disso, né? O estoque é grande,
seja estoque de matéria-prima, estoque em processo, estoque de produto acabado, né, uma grande quantidade. E o estoque é utilizado de forma errônea, porque o estoque, se ele tem o objetivo de atender o cliente final, né, é ter o produto para vender para esse cliente quando ele necessita. Mas, no processo de produção tradicional, né, processo de produção empurrada, ele utiliza esse estoque para com um certo medicamento a problemas, né, que vão acontecer durante a produção. Então, uma máquina parou. Bom, se eu fiz produção a mais, né, eu tenho tempo lá de consertar aquela máquina, né, até que seja consertada, eu tenho ainda produto em estoque para entregar. Mas qual é o problema? É ter ou não ter produto em estoque ou é a máquina que está quebrando? Né? Então, o problema é a máquina. Então, não é fazendo ações que vão gerar mais custo dentro do estoque que eu vou resolver o problema da máquina que está quebrando. Então, a visão do sistema automático de produção é ao inverso. Então, se está faltando produto lá para me entregar para o meu cliente e a máquina que está quebrando, eu tenho que resolver o problema da máquina e não fazer mais custo em estoque. Porque eu estou minimizando o meu ganho, né? Estou eliminando margem de lucro. Então, eu tenho que resolver o problema da máquina. Fazendo manutenções preventivas, preditivas, né? Me antecipando aos problemas. Não deixando aquela máquina parar, certo? Problemas de qualidade também, né? Faço mais estoque porque a gente tem perda de matéria-prima, perda de material. Bom, qual é o problema? É perda de matéria-prima, perda de material? Né? Ou é não ter o produto lá no estoque? Bom, o produto lá no estoque não agrega valor. Ele tem que, né, estar no estoque no momento que ele vai ser enviado para o cliente. Então, se está cobrindo, o estoque está cobrindo o problema de qualidade, o problema é a qualidade. Então, é nesse processo que eu tenho que atuar. Então, o sistema Toyota de produção, né, ele tira, né, essa ideia, né, de que o problema é resolvido com os estoques. Na verdade, a gente está criando um outro problema, ou seja, a gente está gerando mais custo para a empresa, tá? Inclusive em dinheiro parado no estoque. E aí a gente não resolve o problema de fato, ou não atua da melhor forma possível naquele problema que existe. Porque aí o estoque cobre, né, então não precisa se preocupar tanto com aquela situação, né? E isso encobre problemas. Então, redução de estoque é um remédio, uma vacina, né, para essas situações, tá? É uma outra visão, né, do sistema tradicional, do sistema ocidental até o momento, naquela época, né, de 1950. Bom, com relação à qualidade, né, quando tem refúgio, ou seja, uma produção com falha, né, teve uma perda, uma normalidade, né, quando existe um volume de produção no processo que alimenta essa produção e ocorrem essas perdas, né? Se não tiver material em estoque, o processo seguinte, né, vai sinalizar o problema provocando uma solução. Essa é a ideia. Né? Nessa sistemática, funciona o Kaizen, a melhoria contínua. Então, se eu estou tendo um problema no meu processo, né, e o material não está chegando na próxima etapa, está faltando material. E aí começa o estudo. Por que está faltando material? Porque tem um problema no processo anterior. O que está acontecendo no processo anterior? Está tendo refúgio. Tem um problema na máquina, um problema de treinamento do operador. E se resolve o problema, se estuda o problema, o Kaizen faz a melhoria contínua do processo. E aí o sistema funciona em equilíbrio. Tá? Essa é a ideia com a redução dos estoques para a melhoria da qualidade. Claro que em relação à quebra de máquina, né, as paradas das máquinas para o problema de manutenção tem que ter uma previsão, né? E aí entra o sistema de TPM, que a gente vai falar logo a seguir, depois, né? Que é a manutenção preventiva total, né? Essa manutenção preventiva total é o que vai auxiliar ao processo, né, de sistema de produção puxada, porque ele não para em função da quebra das máquinas. As previsões, né, as manutenções preditivas, preventivas, vão evitar a parada da máquina durante o processo produtivo. Então, se antecipa aos problemas fazendo manutenções preventivas em horários de não funcionamento produtivo. Né? Essa é a ideia da manutenção produtiva total, né? Para evitar a quebra das máquinas e auxiliar na redução dos estoques para cobrir eventuais quebras. Bom,
O estoque, então, no sistema Toyota de produção, no pilar do just-in-time, ele é considerado nocivo, perigoso. É um problema. Para o sistema Toyota de produção, o estoque é uma doença que deve ser eliminada. Tá? Um problema. Tá? Então, por que ele vê isso dessa forma? Principalmente por aquilo que a gente vinha tratando antes. O estoque ele é utilizado pelas empresas, muitas vezes, na maior parte das vezes, encobrindo problemas. Tá? Então, a empresa tem baixa produtividade, não consegue, então ela vai fazer, né, hora extra, vai fazer produção a mais para ter em estoque e esconder ou camuflar assim, a baixa produtividade. Então, ela não resolve o problema da baixa produtividade, né? Ela acaba, né, tendo mais custo, por exemplo, de hora extra para conseguir colocar aquele material em estoque. Então, isso é um custo, né? Por que eu não resolvo o problema da baixa produtividade em vez de ficar fazendo hora extra para ter um volume em estoque para atender a necessidade? A mesma coisa com relação aos problemas que a gente viu, né, de parada de máquinas, refúgios, enfim. Se eu faço um estoque a mais para encobrir essas situações, quando é que elas vão ser resolvidas? Talvez nunca. Tá? Agora, se eu não tenho estoque, o que aparece? A necessidade de resolver o problema de fato. Aí, resolvendo o problema de fato, né, e não tendo estoque, eu tenho a melhor margem de lucro, eu tenho a melhor redução dos custos. Essa é a ideia do sistema Toyota de produção. Ninguém diz que é fácil, né? Ninguém diz que é simples de fazer. Tem que ter um nível elevado de gestão, de compreensão, de cultura de todos, né? Nesse sistema de gestão, tá? Tanto é que, já comentamos antes, né? Muitas empresas tentaram implementar e não conseguiram, né? Tiveram que voltar para o modelo anterior. Algumas empresas tentaram implementar, conseguiram. Outras tentaram e fizeram um modelo híbrido, né? Um pouco próximo do sistema Toyota de produção, mas não conseguiram implantar todos os elementos, porque faltou, né, desenvolvimento, aculturamento, né, das ideias por trás do sistema Toyota de produção, que não é só, né, aplicar a ferramenta de gestão, né, tem que ter um aculturamento, né, uma absorção dos princípios por todos, né, em todos os níveis organizacionais. Com relação à redução dos estoques, tá, no just-in-time, esse pilar que é tão importante, eles vão sendo, claro, não reduzidos abruptamente, né? Se vai sendo feita a implantação do sistema Toyota de produção, fazer isso, né, imediatamente, né, pode causar severos problemas. Então, se a empresa está em fase, né, de implantação dessa ideia de redução dos estoques, eles devem ser reduzidos gradualmente, até que a empresa acerte um certo nível ali, né, e comece a fazer as melhorias, né, melhoria contínua, até fazer a equalização, o equilíbrio do sistema. Então, quando se falar em implantar um sistema Toyota de produção, não é virar uma chave, né? Hoje é sistema empurrado, amanhã a gente vai para o sistema puxado, Toyota de produção, né, e muda tudo. Tem um grande desenvolvimento a ser feito, né? Isso deve ser feito gradualmente, para não causar um rush, né, uma ruptura organizacional. Então, passo a passo, inclusive na questão da redução dos estoques, que é um dos elementos. Né? Então, vai reduzindo os estoques vagarosamente, lentamente, gradualmente, dentro da programação. Né? Tem que fazer um projeto, né, e programar isso. Com a redução dos estoques graduais, vai começar a aparecer os problemas. Tá? É mais ou menos como um rio, né, que está com o seu limite no máximo. Aí, quando vai chegando o momento da seca, vai diminuindo, né, o nível da água, começa a aparecer aquilo que está no fundo do rio, né? As rochas, pedras, a sujeira, né, que está no fundo, começa a aparecer. Com a redução dos estoques é a mesma coisa. Começa a reduzir o nível de estoque gradualmente, começa a aparecer os problemas. Ah, não tem estoque para atender o cliente. O que aconteceu? Ah, não tem estoque porque tem uma máquina que está dando problema e o volume de produção, então, tá menor, por isso que não está tendo... Ah, então o problema é a máquina, não é ter mais ou menos estoque. E aí a gente trabalha nos problemas para melhorar essas duas situações, melhorar a margem de lucro, diminuir os custos de material em estoque, né, e de produtos acabados. Tá? Então, na fase de implantação, né, tem que ter esse cuidado, né, entre outros, né, que torna o processo, às vezes, longo e complexo, né, mas traz os seus benefícios para a empresa no longo prazo. Outra ferramenta do Just-in-Time, né, que é um dos pilares ali do sistema Toyota de produção, é o Kanban. Ele vai ajudar naquele elemento chamado Tact Time. Lembra quando a gente viu ali
a casa toyota de produção, dentro do pilar do just-in-time tinha ali o tact-time, que é o ritmo, né, que ajuda a ditar o ritmo do processo. O Kanban é uma ferramenta que ajuda nesse ritmo. Ele diz quando deve ser feita alguma coisa, como se faz, né, uma determinada produção em dado momento. Porque o Kanban ajuda a puxar o processo, né, já que a gente não produz para empurrar. Então, quando é que eu vou produzir alguma coisa, né? Então, o Kanban é um modelo, né, inicialmente utilizado de forma visual, através de cartões. Indicam, então, quando deveria ser feita determinada produção, né? Aqui eu acho que tem alguém com o microfone aberto, tá dando um ruído aí, gente. Se puderem. Nesse sistema, então, dentro do Kanban, a ideia é puxar a produção a partir da demanda. Então, vamos imaginar, eu tenho processo A, B, C e D. Quando é que o processo A vai produzir? Quando o processo B solicitar aquele material. Quando é que o processo B vai produzir? Quando o processo C solicitar aquele material. E assim por diante. Lá no D, quando é que o D vai produzir? Quando tiver o pedido do cliente. Né? Então, o processo todo é puxado pelo pedido do cliente. O pedido do cliente seria o primeiro cartão. Né? Então, entrou um pedido. Aí o processo, preciso de matéria-prima, produz a sua fase. E assim por diante até chegar à entrega do cliente final. Então, o processo Kanban é um sistema de comunicação entre as fases, etapas de um processo produtivo, tá? Sempre dessa forma. Então, temos aqui, gente, o comparativo, tá? Do sistema de produção empurrada, que é a imagem de cima, e a imagem de baixo, a gente tem a produção puxada. A produção puxada é o sistema Toyota, né? No sistema Kanban. E a produção empurrada é a produção de cima. Vejam só, gente, na produção tradicional, ocidental, né, até a década de 50, produção empurrada, nós tínhamos um fluxo de informações e um fluxo de produção. Né? Então, eu solicito material para o meu fornecedor e vou produzir. Né? Então, recebo aquela matéria-prima em grande volume e tenho matéria-prima lá no meu estoque. Né? Grande volume das matérias-primas que eu preciso para a minha produção. Produzo um grande volume de material para estoque. Então, vou ter um estoque lá de produto acabado, né, bem grande, esperando que haja um esforço de venda, né, o vendedor, enfim, os vendedores, equipe comercial, façam esse esforço, né, de levar o estoque para o mercado. Esse é o modelo tradicional, único, eventualmente, até a década de 50. Depois, com o surgimento do sistema de produção, surgiu o sistema de produção puxada, que foi adaptado ou utilizado na íntegra por algumas empresas, né? O sistema de produção puxada, vejam, olha só, no lugar aqui onde existiu o estoque da matéria-prima, não tem, né? Onde tem o estoque do produto acabado, também não tem, né? Só que o fluxo é inverso. Quando é que eu vou produzir? Olha só, lá no sistema de produção empurrado, o cliente era a fase final, né? No sistema de produção puxado, o cliente é a primeira fase. Ou seja, quando é que eu vou produzir? Quando eu tenho pedido. Então, quando tiver o pedido, o cliente solicita, aí eu vou comunicar fornecedor, me manda a matéria-prima. Fornecedor, me entregou a matéria-prima, eu produzo. Tem que ter estoque lá na expedição? Não, o produto está pronto, né? Eu vou entregar lá para o meu cliente. Quando é que eu vou receber o material, então? Requisitar o material? Quando eu tenho pedido do cliente. Então, veja, o fluxo de requisição de material é diferente do processo produtivo, né? O cliente pediu, é o sistema Kanban agora, setinha azul. O cliente pediu, é o primeiro cartão Kanban, o pedido, requisição. A requisição chega na produção. Produção, cartão Kanban, né, para o fornecedor. O fornecedor precisa do material. Aí o fornecedor entrega, eu produzo e entrega o produto para o cliente. Tá? Então, produção puxada é sem estoque no processo, sem estoque de produto acabado, sem estoque de matéria-prima. Ou minimizando ao máximo a necessidade desses estoques durante o processo de produto acabado ou de matéria-prima, tá? Então, essa é a ideia do sistema de produção puxada. É claro, como a gente falou, né? Isso feito de forma gradativa, uma implantação que vai sendo feita aos poucos para não causar um rush, né? Uma ruptura no sistema produtivo e buscando a implantação, trazendo os melhores resultados em termos de melhores margens de lucro e menores custos de processo, eliminando coisas que não agregam valor ao processo produtivo, tá?
Lara levantou a mão, pode falar, Lara. Oi, Sor. Mesmo se a empresa economiza nos recursos, isso acaba não sendo arriscado para ela? Sempre tem um risco, né? Sempre tem um risco. Assim como tem um risco, né, de tu teres produção para estoque e não vender o teu estoque, também tem um risco, né, de tu teres ali a necessidade de atender um cliente, né, e ter um problema no teu processo, tá? Sim, sim. Em termos de riscos, né, ambos têm riscos, ambos os dois sistemas têm riscos, tá? A diferença aqui está em num vai ter muito custo parado em estoque, no outro não vai ter aquele custo de estoque, tá? E é claro, tem que ter uma, né, uma boa gestão, né, em ambos, para que haja resultado positivo, lucro, margem de lucro. A tendência é que o sistema de produção puxado tenha as melhores margens, tá? Justamente porque não tem esse custo de estoque no meio do processo, tá? O que gera comparativamente o seguinte fato, né? A empresa Toyota, ela tem uma produção de menor volume, mundialmente, né? Em termos de volume de carros, né, produzido no mundo, ela tem menor volume, mas é a empresa que tem maior faturamento. Então, a GM produz um número maior de carros que a Toyota, produz um número maior, mas qual é a margem dela de ganho de lucro? É menor do que a Toyota. Porque a GM, por exemplo, né, ela tem um sistema híbrido, né? Então ela tem muito estoque dentro do seu processo, o que gera menos margem de lucro. E então, mesmo produzindo mais e vendendo mais, ela tem menos lucro que a Toyota, que produz menos. Essa é a diferença entre os dois sistemas, tá? Então, a Toyota, por exemplo, é uma empresa que tem uma margem de lucro superior a outras que usam um sistema híbrido, né, ou puramente empurrado. Te respondi, Lara? Sim, obrigada. Certo? Nada. Muito bem. Gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente vai indo adiante, então, tá? Bruna colocou sim ali. A Luísa também. Jéssica colocou tudo certo. Muito bem. Participação de vocês é sempre bem-vinda, né? Precisando fazer uma pergunta, uma dúvida, ou trazer um exemplo aí da vida profissional, participem, tá? Não só ao vivo pelo microfone, mas também podem participar pelo chat ali, né? Trazendo alguma mensagem ali pelo chat para a gente conversar, certo? Muito bem. Então vamos adiante no nosso tema. Just in Time é o tema do momento. Dentro do Just in Time, nós estamos falando sobre o Kanban, né? Que é aquela comunicação, né, de requisições dentro do processo produtivo. O que tem que estar escrito nesse cartão chamado Kanban, né? Que é uma comunicação escrita que flui dentro do sistema de produção. Tá? No mínimo, dentro do cartão, vai ter o que deve ser produzido, quando produzir, isso é importante, né? O quando, dentro do sistema de produção, é muito importante, para a gente não ter produção parada em processo, né? Então, vou produzir no momento certo. Então, quando fazer a produção, em quantidade e a prioridade. O que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Isso tudo é determinado pelo cartão Kanban. No início, né, realmente é um cartão físico, né? Cartões coloridos, né? Um cartão vermelho, um cartão amarelo, um cartão verde, determinando a prioridade, né? Então, a prioridade é determinada pelas cores do cartão. Então, tem um cartão ali, né? Produzir 10 pneus, tá? O cartão verde, por quê? Não há prioridade no momento. Então, tem que me preocupar em produzir os cartões que estão na cor amarela, na cor vermelha, né? Na sequência. Quando aquilo se tornar uma prioridade, uma emergência, vai mudar a cor, né? O processo anterior vai lá e tira, eu precisava de 10 pneus, estava na cor verde porque não era emergente, mas agora tirei a cor verde, coloquei um cartão amarelo. Então, o processo seguinte já sabe, olha, eu tinha 10 pneus para produzir, era verde, estava tranquilo, agora já está amarelo, já tem uma urgência, né? Já vai precisar daqui a pouquinho para a produção, então eu tenho que ir lá e produzir aqueles elementos. Tá? Então, a cor determina a prioridade.
E claro, no cartão está lá a quantidade, o quando, né, e o que vai ser produzido, tá? Esse é o cartão Kanban. O que muda nos dias atuais, embora ainda exista, né, algumas empresas que utilizam esse modelo de cartões por cores, agora tem painel eletrônico, né, tem comunicação por sistema que determina, né, esse Kanban através de meio informatizados, tá? Bom, então o Kanban vai determinar aí, né, um controle visual dentro desse sistema e ele vai estar presente, né, em todas as fases do sistema, tá? De uma etapa para outra. Cada etapa vai ter ali os seus cartões Kanban que vão determinar qual é a prioridade daquela produção para a etapa seguinte. Então sempre tem uma comunicação entre as etapas, né? Então se eu fui lá e retirei uma determinada produção da etapa anterior, eu vou lá e vou mudar a cor do cartão, né? Eu vou retirar o cartão. Então estava lá o cartão amarelo com prioridade, produzir 10 peças daquele item. Bom, chegou o momento, eu fui lá e busquei, né? Daquela etapa. Tirei o cartão amarelo, não é mais prioridade, não vai mais produzir aquela quantidade, né? Tirei o cartão amarelo junto com os materiais necessários. Se eu tiver nova necessidade, vou lá e coloco o cartão verde. Não recebi ainda, fui lá, não tem pronto ainda. Né? Já está chegando perto, eu mudo a cor, do verde para o amarelo. Preciso agora, do verde para o vermelho. Né? Então tem um processo de comunicação visual entre as etapas. Tá? Esse funcionamento, então, se dá através deste aviso. O cartão é um aviso. Tá? E o cartão ele é transportado junto com os materiais. Então a gente coloca o cartão no processo conforme a nossa necessidade, e retira o cartão quando retira o material, indicando essa movimentação também do material, tá? É muito similar a um sistema de produção num supermercado, né? Um sistema de suprimento, melhor dizendo, num supermercado, para a gente entender um pouquinho melhor, né? Como é que funciona a prateleira do supermercado? Então, os clientes estão entrando no supermercado e vão lá na prateleira retirar os produtos. Então, vamos imaginar a prateleira lá de arroz, né? Temos lá uma prateleira bem grande, né? Sacos de 5 quilos de arroz e nós temos ali 500 quilos de arroz, né? É muito grande o espaço, enfim, tem vários sacos de arroz, tem lá 500 quilos de arroz, um corredor inteiro só de arroz. E aí os clientes estão entrando, estão comprando e estão passando no caixa, né? E tem um controle ali, né? Não é visual, nesse caso, o cartão não é visual, é um cartão eletrônico. Ou seja, passou no caixa, vai um aviso lá para o estoque, né, do supermercado. Tinha 500 quilos, agora saiu 5 quilos. Tem, então, 495 quilos lá na prateleira. E vai saindo arroz, os clientes vão comprando. E vai ter um ponto, né, lá, mínimo, né? Daqueles 500 quilos que tinha, agora tem só 100 quilos. Então, emite um aviso, né? O cartão estava verde, estava sendo consumido, fica atento, vai separando, vai organizando. Ficou amarelo, urgente, já está no nível, né, inferior, não pode faltar. Então já começa, né, a se deslocar, né, o pessoal de estoque e repor as mercadorias lá naquela, enfim, na prateleira do arroz. Então o sistema Kanban funciona similar a um supermercado, né? Então, há um aviso de que precisa repor aquele material lá que está acabando. No processo produtivo, a mesma coisa, né? Tem um processo aqui consumindo aqueles materiais, aquele material está chegando a um nível menor. Então, eu vou mudando a cor, né? Era verde, agora é amarelo. Então, o processo anterior sabe, vai acabar. Então, eu preciso entregar para o próximo processo, né, aquela quantidade. Então, é similar ao suprimento de um supermercado, né? Por analogia, tá? Antes de ir para o Kaizen, gente, o Kanban ficou tranquilo? Todo mundo compreendeu a lógica de funcionamento do Kanban, de comunicação, de produção de etapa para etapa, de processo para processo? Bruna colocou sim ali no chat, legal, Bruna. Bruna Blen. Jéssica também colocou um sim ali no chat. Milena colocou tudo tranquilo. Legal, Milena.
Thalia também colocou sim ali no chat. Legal, gente. Então, se a ideia do Kanban aí ficou entendida, tranquilo para vocês, vamos ao Kaizen, né? Lembrando que o Kanban se liga ao Just in Time, né? Que é aquele primeiro pilar da casa Toyota que a gente viu no início, né? Já o Kaizen, né? Embora ele seja uma ferramenta auxiliar ao Just in Time, que é aquele pilar, né? Primeiro lá, porque ele vai auxiliar, né? No processo da produção empurrada, no ritmo, né? Em vários aspectos do Just in Time, ele se liga fortemente ao pilar do Jidoka, porque a melhoria ela é feita pelo meio e através das pessoas, né? Nós vimos ali no pilar do Jidoka que, né, as pessoas vêm em primeiro lugar, há uma separação do trabalho das pessoas e das máquinas, né? A valorização das pessoas é muito grande dentro do Jidoka. E o Kaizen se liga fortemente ao Jidoka por causa das pessoas, tá? Que são as pessoas que fazem as melhorias, as pessoas que pensam, resolvem problemas complexos, que inovam, tá? Então, o Kaizen é uma palavra de origem japonesa e que tem esse significado mesmo, melhoria contínua, melhoria gradual, tá? É uma origem cultural. Então, muito antes, né, do processo de industrialização do Japão, né, esse elemento Kaizen já fazia parte da cultura oriental, né, da cultura japonesa, no aspecto da vida cotidiana, né, a busca constante das pessoas em se tornarem melhores a cada dia, né? Um pai se tornar um melhor pai, né? Uma mãe se tornar uma melhor mãe, um filho se tornar um melhor filho, né? Da melhoria pessoal, da melhoria íntima, do convívio familiar, do convívio social, né? Isso é intrínseco da cultura japonesa, desse termo Kaizen, que fazia parte da filosofia da construção daquela sociedade. O que faz com que a gente entenda muitas vezes, né, porque o sistema de produção, né, não conseguiu ser absorvido, muitas vezes, em algumas localidades, né, em alguns países pelo mundo, tentaram aplicar, mas precisava ter esses princípios, né, e esse aculturamento também, né, do grupo, né, daquela organização, para conseguir fazer a aplicação correta e total, né, do sistema de produção. Muito da filosofia do sistema de produção vem desse aculturamento, dessa origem, né, da melhoria contínua. Ela tem um peso muito grande dentro do sistema de produção, da compreensão do todo, né, da compreensão que o conjunto, né, e a melhoria de todos individualmente faz a melhoria, né, do grupo e, por assim dizer, também, né, aplicado aos processos organizacionais, vem essa melhoria. Então, dentro das organizações, foi uma transposição natural, né? Então, já existia na cultura do povo, né, essa busca pela melhoria enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Quando levado para o processo organizacional, né, foi natural imaginar que, né, era necessário fazer melhoria dentro dos processos, dentro dos grupos de trabalho, né, dentro da produção, dentro da qualidade do produto. Tá? Então, a busca é sempre fazer, né, hoje melhor do que foi feito ontem, né, e amanhã melhor do que foi feito hoje. Isso é o Kaizen. A ideia é não passar, né, nenhum prazo, né, nenhum período, nenhum dia, nenhuma semana sem fazer uma melhoria e sem implantar essa melhoria, né, na empresa ou no grupo ou nos indivíduos, né, na forma de treinar, na forma de fazer, na forma de conviver. Tá? Então esse é o Kaizen e o seu reflexo, né, da cultura japonesa dentro dos processos organizacionais. Tá? Bom, a melhoria contínua trabalha com 2 padrões de desempenho, que é o desempenho real e o ideal, e a aproximação com o tempo. Dentro desses 2 padrões, vocês vão agora, né, se deparar com 5 medidas de desempenho, que são, né, muito já batidas, né, e conhecidas por vocês, quando a gente tratou lá no início quais eram os 5 objetivos da produção. Vocês vão lembrar disso agora, né? Lembra que a gente falou que os 5 objetivos da produção, olha só no Kaizen quais são as medidas de desempenho, aqueles mesmos, né? Muda só uma palavrinha. As medidas de desempenho do Kaizen é qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. Lá quando a gente viu, né, com o primeiro autor lá, o Snagel, né, no início, 5 objetivos da produção: qualidade, em vez de velocidade era rapidez,
confiabilidade, flexibilidade e custo. Então, vem do sistema atual de produção, né, essas ideias de melhoria contínua, de busca desses padrões, né, foram depois, né, disseminados no Ocidente. Tá? Muito bem. Bom, dentro do Just-in-Time, nós vimos ali que a redução do estoque é uma coisa importante, né? Nós vimos que o importante também é manter aquilo que agrega valor e eliminar aquilo que não agrega valor. Nós vimos o Kanban, nós vimos o Kaizen. E dentro de todos esses aspectos, né, temos ali as 7 perdas. Por quê? Ao eliminar as perdas, a gente melhora, né, a questão lá do controle em nível de estoque, o fluxo de produção, né, a qualidade. A gente faz diversas melhorias, eliminando as 7 perdas. Tá? Então, o sistema atual de produção começa estudando essa primeira perda aqui, né, que é a perda por superprodução, que é completamente avessa, né, a ideologia, né, a sistemática do sistema Toyota, que produz para, né, uma produção puxada e não para uma produção empurrada. Então, superprodução é um problema. Tá? Então, como que acontece a superprodução? Né? Pela produção de itens antes ou acima da quantidade que o mercado requer. Isso é uma superprodução dentro do sistema Toyota de produção. Então, como o princípio é, né, o cliente produzir na quantidade, na qualidade que o cliente quer, então, produzir antes de um pedido, né, ou acima da quantidade pedida, é a superprodução e essa deve ser eliminada. Então, a gente não deve produzir acima do pedido, né, e nem antes do solicitado pelo cliente, tá? Antes da necessidade de mercado. Então, tem um aspecto quantitativo aí, né, que a gente não deve produzir mais produto do que necessário, e tem um aspecto qualitativo, né, não fazer antes da data, tá? Outra perda que busca ser eliminada pelo sistema Toyota de produção é a perda por estoque. Então, a gente já entendeu isso, né, que o estoque é visto como um problema dentro do sistema Toyota de produção, porque é dinheiro parado, é custo, né? Então, a ideia é reduzir esse estoque, ou eliminar a necessidade de estoque. Tá? Muitos problemas vão aparecer, como a gente falou, né, à medida que a gente vai reduzindo os níveis de estoque. Tá? E aí sim, aqueles problemas que aparecem que são resolvidos, né? O estoque não deve ser utilizado para encobrir problemas. Tá? Uma outra perda a ser eliminada, né, são as perdas por espera. Tá? Então, quando tem um problema de sincronização, um problema de ritmo. Então, lembra aí da casa Toyota de produção, o primeiro pilar de just-in-time, tinha ali o takt time, que é o ritmo. Ele acontece por quê? Né? Quando a falta de ritmo acontece quando começa a ter alguma espera, né? Algum problema de sincronia entre os processos. Né? Então, se um processo está esperando o outro, né, eu estou com uma minha produção parada aqui na minha etapa, em função de um outro processo que está com problema, né, nós temos aqui a necessidade de eliminar essa espera. Como a gente faz a eliminação dessa espera? Eu vou precisar sincronizar, né, os dois processos. Um está esperando, enquanto o outro está produzindo. Né? Os dois deveriam estar produzindo, ou seja, tem uma quebra de ritmo. Então, tem um processo mais lento, o que eu vou fazer para melhorar e para sincronizar esse processo? E isso é foco de estudo, né, do sistema Toyota de produção. Então, eu vou estudar por que aquele processo é mais lento, que está provocando essa espera. Quando eu resolvo, eu sincronizo o processo. Tá? Então, eliminar as esperas, buscando a sincronização e o ritmo. Os transportes também são vistos como perda, porque não agrega valor, né? Então, levar uma coisa de um lugar para outro, deslocar uma coisa, né, de um espaço para outro, não agrega valor, não está transformando matéria-prima em produto, né, não está, né, trazendo nada de positivo, está só movimentando. Então, isso é visto como uma não agregação de valor. Então, transporte e movimentação são elementos a serem eliminados, né, minimizados no estudo das 7 perdas do processo. Então, se eu conseguir, né, diminuir a necessidade de transporte, movimentação, né, deslocamento dos materiais, eu estou fazendo uma melhoria e, portanto, reduzindo custos de processo. Ou seja, quanto menos eu transportar, menos eu movimentar, mais tempo sobra para quê? Ser produtivo, agregar valor de fato. Tá? Eliminação das perdas por defeitos. Tá? Então, defeitos não só
né, em matéria-prima, né, mas defeito em alguma estação de trabalho, né, defeito ocasionado por uma má operação, seja da máquina, seja do operador, né, eles devem ser eliminados, ou seja, devem estudar as causas, né, e realizar as melhorias em relação aos defeitos. Por que o defeito na máquina está acontecendo? É a má qualidade da matéria-prima? Tem que trabalhar essa situação, né? É com o fornecedor, tem que melhorar isso, né? Junto ao fornecedor, mudar o fornecedor. Se tem um problema na máquina, tem que fazer manutenções, né, nesse equipamento para que não haja essas perdas. É um problema na manipulação do operador com relação à matéria-prima, a forma como é feito o processo, tem que melhorar esse processo. Então, faz a eliminação das perdas por defeitos, fazendo o estudo da origem, né, fazendo a correção desse defeito. A sexta perda é por movimentação nas operações. Aqui não se trata de transporte, né, mas na hora de fazer o trabalho. Né? Então, o indivíduo está na sua estação de trabalho, por exemplo, ele precisa fazer alguns movimentos, né? Pegar matéria-prima, pegar uma ferramenta, precisa se virar, né, para pegar material de uma etapa anterior. Esses movimentos, né, eles são adequados, a gente pode melhorar essa movimentação, reduzir a movimentação, né, melhorar essa produtividade através do estudo desses movimentos da operação de trabalho. Isso é o objetivo, né, também do estudo das perdas do sistema atual de produção, para melhorar essas movimentações nas operações, na realização da atividade. Tá? E, por fim, né, a sétima perda é o processamento. Tá? Aquele momento de transformação, né, da matéria-prima em produto, por exemplo. Né? Então, é uma falha que está relacionada a alguma falta, né, dentro desse processo de transformação. As funções que são realizadas para a transformação daquele material é o melhor processo, é a melhor forma de fazer, é o melhor sistema, né? Não existe um sistema melhor que possa trazer mais produtividade, né? Possa reduzir o custo. Então, o estudo do processamento em si. Tá? São as 7 perdas de produção estudadas pelo sistema tático de produção e que, sendo melhoradas, vão trazer o quê? Menos custo, mais margem de lucro. Tá? E aí temos uma busca constante, né, de melhoria nessas 7 perdas, né, aliadas ao nosso Kaizen, né, que vai trazer essas melhorias dentro do processo. Tá? Pessoal, sobre as 7 perdas, ficou tranquilo para vocês? Entendido? Ficaram com alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Legal. Bem, então vamos ver agora, gente, algumas técnicas, tá? Que são suporte ou servem de apoio, né, ao just-in-time, né, ao Jidoka, a melhoria contínua, a busca da produção puxada, né, a eliminação dessas 7 perdas, tá? Bom, uma técnica está relacionada às práticas de trabalho, né? Muitas delas relacionadas àquele aculturamento, né, da filosofia Kaizen, da filosofia do sistema, tá? Então, para que um sistema atual de produção funcione bem, né, tem elementos de conduta, né? Por exemplo, disciplina, flexibilidade, igualdade, autonomia e criatividade, desenvolvimento pessoal e qualidade de vida no trabalho. Vejam só, essa primeira técnica de just-in-time envolve completa e totalmente pessoas. E a gente viu aquele conceito que a Renata, lá no início, na primeira aula, né? O que é uma organização? Né? É um grupo social. Muito bem, é dali que vem todo e qualquer resultado organizacional. Né? Então, são as pessoas que vão usar máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, sistema, tudo, né? A filosofia, a cultura, o clima, depende das pessoas. Então, a primeira técnica do just-in-time são sobre as práticas de trabalho, todas elas envolvidas em relação à conduta, o comportamento das pessoas. Então, precisa ter, né, esse elemento, tem que desenvolver, né, essas habilidades, essas competências comportamentais, tá? E a organização tem influência direta nisso, né? Então, qualidade de vida no trabalho, né, depende de uma parcela das pessoas, do seu comportamento e da sua inteligência emocional, mas de outra parte também do desenvolvimento, né, dos treinamentos que a empresa for fazer, né? Dar autonomia, né, e criatividade, espaço para a criatividade das pessoas também, né, depende em certa medida das próprias pessoas, mas em outra
do desenvolvimento que a empresa precisa fazer, né? Então, esses comprometimentos em relação à disciplina, a flexibilidade cognitiva, de aprendizagem, né? E a busca da igualdade entre todos, né? São elementos de comportamento que são compartilhados entre os grupos, pessoas e a organização, e tem que ter uma afinização muito grande aqui, né? Tem que ter uma maturidade para que essas coisas de fato aconteçam. E elas precisam acontecer para o sistema dar certo. É o primeiro, né? Se não existir esses elementos, os demais ficam comprometidos, né? Então, se não existir autonomia, por exemplo, né? Como as pessoas vão indicar as melhorias lá no sistema Kaizen, né? Então, é uma coisa importante, né? Desenvolver as pessoas para que elas tenham essa capacidade de identificar e propor melhorias, né? Então, todas essas práticas e comportamentos aí são esperados e devem ser desenvolvidos também. Outra técnica é o próprio projeto de produção, projeto de manufatura. Tá? O projeto determina as fases do processo, as fases do processamento, né? Como ele vai ser feito, quais equipamentos vão ser utilizados, quais montagens, submontagens vão ser feitas. Tá? Esse projeto de manufatura ele vai determinar ali entre 70% e 80% dos custos de produção. Né? Então, quais etapas serão feitas, né? Como será feita cada etapa do processo, quais são os equipamentos necessários, os processos, as ferramentas, o número de pessoas para fazer aquele processo produtivo. Tá? O projeto também busca, né, visa a redução de componentes e submontagens, né, para minimizar impactos de movimentação de material, né, superprocessamento, por exemplo. Tá? E otimização, claro, né, dos materiais e dos métodos dentro desse processo, buscando sempre reduzir falhas, né, e minimizar os custos e eliminar aquelas perdas. Tá? Então, o projeto de manufatura tem um impacto muito grande. Ele é feito antes de tudo começar, né? Então, é todo o planejamento de como as coisas, como as ações ocorrerão, né, dentro desse projeto de produção. Outra técnica é o foco nas operações, buscando sempre, né, operações que sejam simples, evitando as repetições, né, e buscando sempre a experiência, né, ou seja, os sucessos anteriores, né, se o estudo demonstra, né, que fazer de determinado jeito, determinada forma, realizando, né, aqueles passos, né, seguindo aquele determinado processo, a experiência demonstra que aquilo tende a trazer os melhores resultados. Então, foco nas operações e nas melhores práticas dessas operações. Tá? Também conjunto limitado de produtos, tecnologias e volumes em mercados. Isso é importante para a organização, né, ter um foco em um determinado mercado, ter produtos, né, que a empresa possa se focar, de fato, né, e fazer o melhor através daqueles produtos. Né, não ter uma diversidade, né, tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 produtos, né, a empresa não se torna boa em nenhum deles, né, acabam sendo de baixa qualidade, né, então se a empresa tem foco em um ou alguns poucos produtos, ela tende a trazer, né, um foco especial na operação daqueles produtos, então vai causar muitas melhorias, né, e evolução e progresso em relação aos produtos que realiza. Tá? A manutenção produtiva total também é uma técnica extremamente importante, porque ela é auxiliar naqueles elementos, né, do fluxo contínuo, né, não parar a produção, tem que ter os processos de manutenção dos equipamentos, das máquinas. Né. Então, a manutenção produtiva total ela tem, né, a visão aí de eliminar essa variabilidade, né, ou seja, alguns momentos está produzindo, outros não, evitar essa variação no processo. Então, o processo está sempre produzindo porque a manutenção está sendo feita, né, de acordo com o necessário. Responsabilidade, né, de manutenção e de reparos. Envolvimento de todos nos planos de manutenção. A manutenção entre paradas, ou seja, a gente faz as manutenções quando a produção não está funcionando. Então, mas como é que eu vou fazer uma manutenção de uma máquina que não estragou ainda, né? Então, é um nível superior de manutenção. Então, quando a gente fala, vou fazer uma manutenção de uma máquina que quebrou ou que parou, eu estou fazendo uma manutenção atrasada já. Né? Não é uma manutenção preventiva nem preditiva, né? É aquela manutenção corretiva. O problema aconteceu, preciso corrigir agora. Então, estou sendo reativo, né? Esse tipo de manutenção é o pior deles, porque a produção vai parar.
A melhor são as manutenções preventivas ou preditivas, né? Então, é um modelo já de produção em que a empresa, a gestão técnica, já conhece os equipamentos, conhece o tempo de duração, né, o de vida útil das peças e partes do equipamento, e ele já tem essas medições, né? Determinada peça, né, tem 10 mil horas de funcionamento. Se chegar nessas 10 mil horas, a máquina vai quebrar, né, vai parar, e eu vou ter que fazer uma manutenção e a produção vai parar. Então, eu já programo, né, essa manutenção. Eu sei que aquela peça ali dura 10 mil horas, então, quando tiver ali 7 mil horas, a gente substitui. É uma manutenção preventiva. Então, a produção está trabalhando normalmente, né? Então, agora vai trocar o turno, né? Na troca de turno tem 1 hora de troca de turno, né? Sai um turno, tem hora de almoço, o pessoal vai entrar no turno seguinte, nessa hora faz a manutenção preventiva, né? Então, já atingiu as 7 mil horas, né? Quando acontecer a próxima parada, a gente vai lá e faz a troca dessa peça, antes que ela quebre, antes que a máquina pare. Esse é o melhor nível, né? Dentro da manutenção produtiva total. Isso é manutenção produtiva total, tá? Aquela manutenção simples, primária, né? Que eu conserto quando estraga, essa é o pior tipo, porque a produção sempre vai parar, né? Sempre vai ter uma queda de produtividade, tá? Então, os próximos níveis são, né, a manutenção preventiva, a manutenção preditiva, certo? Redução de setup. Né? Setup é a preparação, né, para o processo produtivo. Então, quando a gente vai trocar, né, um processo de produção, por exemplo, né, estou produzindo um determinado produto, aí eu vou trocar, eu vou sair dessa produção para um outro tipo de produto. Quando eu vou fazer essa troca de um produto para outro, às vezes muda, né, a configuração da máquina, né, muda a programação, né, lógica ali do equipamento, muda as matérias-primas, as estampas, por exemplo, no caso de uma produção de confecção, que foi um exemplo que a gente utilizou numa outra aula, né? Então, uma produção de lote de camisetas, né? Eu vou trocar uma camiseta que é uma estampa X para uma estampa Y. Isso vai mudar, né, lá na máquina, né, que desce e faz a prensa para fixar a estampa, vai mudar aquela estampa, aquele formato, né, aquele layout. Então, eu vou ter que fazer essa troca. Isso faz com que eu leve um tempo, né, entre uma produção e outra. Isso chama setup, ou seja, reconfigurar, né, o processo. Então, isso leva um tempo. Eu tenho como reduzir esse setup? Isso é uma técnica do just-in-time. Ou seja, fazer essa troca de uma forma otimizada e inteligente, programada, para que eu tenha uma minimização de perda nesse tempo de redução de setup, tá? Claro, a depender, né, do tipo de produção, esse setup pode ser, né, de alguns minutos, né, até horas, né, dependendo daquilo que se está fazendo, né, do tipo de produção que está sendo feita. O envolvimento das pessoas, né, tem que ser total, dentro daquela perspectiva do Kaizen. Então, voltamos de novo às pessoas, né, no processo seletivo e treinamento, autoavaliação para a busca dos melhores desempenhos, o planejamento e revisão do trabalho diário e autorrealização e comprometimento, né? Então, tem que ter um desenvolvimento aí por parte da empresa, né, em relação a causar esse envolvimento, né? Então, tem em certa medida, né, o desempenho e a necessidade das pessoas se envolverem com todo o processo, e, claro, tem a necessidade da própria organização, né, fazer esse desenvolvimento das pessoas. Tá? Pessoal, sobre as técnicas do Just-in-Time, como é que tá para vocês? Dúvidas, perguntas? Tranquilo. Tranquilo, legal. Tranquilo até chegar o dia da prova, né? É isso aí, né? Quando chega o dia da prova, é um desafio. Aí a gente descobre se, né, se tá tranquilo ou não, né? Mas é tranquilo porque... Verdade. Verdade. A gente sempre trabalha em dois momentos, né? Tem um momento mais teórico aqui, né, quando a gente trabalha os conceitos, e depois no segundo momento da aula, né, depois do intervalo chamado, a gente sempre tem exercícios. E esses exercícios ajudam muito vocês a pegarem o formato das questões, né, pesquisar no conteúdo, pesquisar na apostila, pesquisar nos slides, relembrar da aula ao vivo, e exercitar esse conteúdo. Então, os exercícios também
ajudam muito aí para se preparar para os processos avaliativos depois, né? Tá? Sim, é como como eu já te falei, né? Eu acho que agora não vou lembrar de cabeça se foi na avaliativa 2 ou 3. Sim. Essas duas, né, aliás, foram nessas duas avaliativas. Das 10 questões que tinha, eu acho que 8 estavam no CRES. Exatamente, né? A gente acaba sendo similar, né? O conteúdo é o mesmo, né? A gente vai exercitar o mesmo conteúdo. Se a gente faz o exercício, depois na hora de fazer a avaliativa, a gente está com, né, o jogo praticamente ganho, né? Mas se a gente não fizer os exercícios, vai ter mais dúvida, mais problema, vai ficar Sim. menos tranquilo, né? Então eu sempre Sim. recomendo fazer os exercícios. Boa dica do Matheus aí, gente. Façam os exercícios que ajuda bastante, né, Matheus? Muito bem, gente. A Bruna diz que às vezes dá um branco, né, na prova. A Bruna Blem. Mas nesse modelo online, principalmente, né, gente, vocês têm uma facilidade a mais, né? Vocês estão em casa, estão tranquilos aí, né? Tem um acesso amplo e total aí aos materiais de vocês para fazer o processo avaliativo, então fica até um processo mais de pesquisa também, né? Então, estou com dúvida aqui, não tenho certeza se essa resposta é certa. Aí vai lá, né, pesquisa o seu material, na sua apostila, nos slides de aula, para responder aquela questão. Então tem uma facilidade um pouquinho maior, né? Se der um branco nesse sentido, né? Muito bem. Nós falamos também, gente, da questão das máquinas, né? E do fluxo produtivo, tá? Então as máquinas têm toda aquela questão da manutenção, né? Mas como tem um projeto de manufatura, já se pensam, né, em máquinas simples e pequenas, e em módulos, inclusive, né? Se eu precisar mudar esse processo produtivo, eu consigo tirar essa máquina e inserir uma outra máquina dentro do processo com facilidade. Então a gente pensa já nesse aspecto, quando pensa um sistema Toyota de produção. O próprio arranjo físico, né, o layout, que foi um tema de aula anterior, né, já é modelado e pensado nessa perspectiva, né, de uma produção que tem menos estoques, tem um fluxo contínuo. A gente já vai pensar na eliminação, né, dos processos que não agregam valor, né, eliminação de elementos que não vão trazer, né, realmente uma margem de lucro otimizada para a empresa, né. Então, o arranjo físico é totalmente pensado, o layout é totalmente pensado já nessa filosofia, o que facilita muito, né, para empresas que vão começar do zero e implantando já o seu processo nessa filosofia. Porque se ela vai montar a sua empresa, né, eu vou projetar as máquinas, eu vou projetar o espaço físico, né, o layout, se eu começar já daí, pensando no processo, já tem um ganho muito grande, né? Diferentemente de empresas que já estão num determinado modelo e querem fazer uma transição. Vai dar um pouquinho mais de trabalho nesse sentido, né? Vai causar ganhos, vai trazer ganhos, mas ela vai ter um trabalho maior do que uma empresa que já projeta suas máquinas, equipamentos, né, o seu layout nessa perspectiva, neste modelo, tá? Bom, visibilidade e fornecimento, tá? A gente já percebeu pelo próprio processo do Kanban, né, que é muito importante uma gestão visual das coisas, né, que seja tudo muito visível para todos, tá? Então, quadros no ambiente de trabalho que demonstrem o processo, a documentação disponível e visual, né? O próprio cartão Kanban, ou seja físico, ou seja por meio de iluminação, né? As cores demonstrando que fase de emergência está aquele processo, ou dentro do próprio sistema, tem que ser tudo muito visual, tá, para as pessoas, inclusive o próprio espaço físico, né? O layout sem divisórias entre as áreas e departamentos, né? Tudo amplo, né? Para facilitar o processo de comunicação entre as pessoas, inclusive. A questão do fornecimento, né, aquela relação dentro da cadeia de suprimentos, é muito importante. Aquela parceria, né, os contratos de prazo de entrega, o cumprimento das quantidades, né, o fornecedor sendo realmente parceiro e próximo, né, diretamente conectado com a empresa, para que funcione, né, esse elemento de eliminação da necessidade de estoques no meio do processo. Então, o fornecimento do just-in-time ele deve ser muito bem afinado com os fornecedores. Então, o elemento cadeia de suprimentos, gestão da cadeia de suprimentos, ganha um outro nível, né,
dentro do sistema teórico de produção. A gente já viu que é importante, né, nos sistemas anteriores, quando a gente falou de gestão da cadeia de suprimentos. Agora, no sistema teórico de produção, né, isso tem uma afinização muito, muito maior, né, de fornecimento. Tá? Bom, resumidamente, gente, já para encerrar, então, o tema do sistema teórico de produção, já para a gente ir para o nosso intervalo, né? O que é, né, resumidamente, é uma filosofia de trabalho, né? A gente já viu que é uma filosofia, inclusive, bem oposta ao sistema ocidental até aqueles meados, né, dos anos 50, né? Depois dali, algumas empresas no Ocidente tentaram aplicar, né, essa ideia de sistema teórico de produção, algumas tiveram sucesso, outras não, né? Ele é um sistema de puxar a produção, né? Contrário, então, ao sistema ocidental até aquele momento, né, que era de empurrar a produção. Ainda existe sistema de empurrar a produção muito, né? Muitas empresas continuam com o sistema de empurrar a produção, mas algumas fizeram adaptações, né, para puxar algumas ferramentas do sistema teórico de produção para si. O que ele faz, né? Ele busca combater as perdas, né? Ele expõe os problemas, né, porque a própria redução do estoque, né, leva a que os problemas apareçam para serem trabalhados, e a produção deve ser simplificada, né, minimizando movimentos, transporte, né, simplificando os processos. O que ele requer? Aqui, o principal elemento, as pessoas, né, a participação das pessoas, os empregados, os colaboradores, né, sem os quais não haverá, né, como efetivar e ter sucesso na implantação desse sistema. A própria engenharia da produção, ou seja, o projeto de como as coisas devem funcionar, requer a melhoria contínua, né, porque para que esse sistema perdure ao longo do tempo, ele deve sofrer melhorias constantes, né, que é o Kaizen. E o controle total da qualidade, né, são os requisitos para o sistema Toyota de produção. Muito bem, gente. Ficou tranquilo para vocês? Querem fazer alguma pergunta? Podemos ir para o nosso intervalo? Como é que ficou? A BCL colocou tranquilo, a Thalia colocou tranquilo, a Bruna Blen também colocou tranquilo, Luísa também, a Lara colocou que não tem dúvidas ali no chat, a Renata Farias colocou tudo certo. Muito bem, gente, então vamos fazer o nosso intervalinho, né? 15 minutinhos para tomar um café, fazer um lanche. Na volta a gente faz a nossa chamada. Depois da chamada, a gente vai ter exercícios ali no Classroom, muito importantes, né? A gente já comentou sobre isso aí durante a aula. Ajuda bastante aí a fixação do conteúdo, né? Fazer o aprendizado numa outra perspectiva, em que vocês vão pesquisar no conteúdo para fazer os exercícios, e aí vão estar bem preparados para o processo avaliativo, né? Avaliativas no Moodle, prova, subscrição, porque os exercícios fortalecem bastante, né? O aprendizado. Tá? São 10h35 no meu, então 15 minutos vão dar retorno às 10h50, tá? Eu apenas fecho o microfone e a câmera e abro novamente às 10h50. Então vocês não precisam desconectar, tá, gente? Até melhor, porque quando a gente volta já está, né, com a chamada aberta e não passa o nome de vocês. Se vocês desconectarem, às vezes já começou, né, a chamada e passou o nome, tá? Yasmin colocou, eu já recebi o trabalho. Eu olho, depois quando encerra, tá, a data de entrega, eu olho os trabalhos de todo mundo, faço a correção. Com relação à entrega, Yasmin, tu pode olhar o status. Como é que ficou o status lá para ti, o teu trabalho? O que está aparecendo lá? Está aparecendo atribuído ou entregue e devolvido? Devolvido? Então foi entregue, tá? Sempre que mudar o status, é porque tu clicou naquela caixinha entregar, aí quando tu clica em entregar, ele foi devolvido para o professor, tá? Não precisa ter medo, se ele disse devolvido para ti, acredita nele, tá? Tranquilo, Yasmin. Certo? Obrigado pela entrega. Certo, gente? Então, intervalinho. Já voltamos, então, às 10h50. Até daqui a pouco.